quando a dúvida nos visita. Eu não sei se está aqui alguém que alguma vez já foi visitado por esta prima, chamada dúvida. Mas eu gostaria de começar por Jeremias capítulo 17 e depois vamos ver o exemplo do João Batista em Lucas capítulo 7. Pode abrir nestas duas passagens. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor. Na Bíblia para Todos, por exemplo, diz: abençoarei aquele que confia em mim. Bendito é, Deus abençoa quem confia nele. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Ele será como árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem calor, quando vem o calor. Significa que o calor vem, mas ele não receia. Suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Quem? Aquele que confia no Senhor. Nós somos exortados, encorajados, desafiados a confiar no Senhor em todo o tempo. A confiar em Deus. A colocar os nossos olhos em Deus. A depositar toda a nossa confiança em Deus. A colocar tudo o que somos em Deus, independentemente do tempo. O homem de Deus diz, olha, que será como uma árvore, uma analogia junto a ribeiros. O tempo de seca também vem. Tempos menos bons também vão existir. Tempos complicados, claro que sim. Tempos de sequidão, tudo isso vai existir, mas ele vai dar sempre fruto. Quem? Quem confia no Senhor. Nós somos exortados a confiar no Senhor. Por isso é que o inimigo, sempre a primeira coisa que gosta de nos levar a fazer é a duvidarmos do Senhor. A dúvida é alguém que quando nos visita nem bate à porta. Eu podia dizer assim, quando nós damos conta, ela já entrou. E é mal criada. Porque não vem só, traz a família toda. Vem com o medo, com o desânimo, com inseguranças, com preocupações. Eu não sei se já ouviram falar nela. E mais, é tão abusadora, que quando entra, senta-se à nossa mesa, come connosco. E não é que vai para o nosso quarto e deita-se na nossa cama. Pior, e não nos deixa dormir às vezes. Oh, pastor, como é que sabe? Andamos todos na mesma estrada. Às vezes parece uma lapa que se agarra a nós e nós queremos. Lucas capítulo 17, vamos ver o exemplo de, Lucas capítulo 7, o exemplo de João Batista. Depois, como lidar com a dúvida? Sim. João Batista era tio de Jesus, certo? Sim ou não? Não vamos dizer amém a tudo o que o homem diz, não é? Era primo de Jesus. João Batista teve assim um tempo áureo. Um tempo em que ele era assim um homem um bocadinho diferente. Pregava no deserto. Não era no meio da cidade e as multidões iam lá ter com ele. Vestia assim umas roupas um bocadinho diferentes, assim, peles de isso é psicodelia, é para dar um efeito à pregação. Eles já vão tentar arranjar. Tinha assim uma comida bem light, gafanhotos.
E tinha assim uma pregação meio dura. Raça de víboras. Não sou eu a dizer, nem é para nós. Era ele lá para, naquela altura, para aquele pessoal. Fazia assim umas... Arrependei-vos. Cada um de vocês seja batizado. Tal. Mas milhares, muita gente ouvia aquele homem. Mas isto para dizer o quê, irmãos? Que João Batista foi o primeiro que reconheceu Jesus não como homem, mas como Filho de Deus. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi isso que ele ensinou aos seus discípulos. Quando Jesus vem para ser batizado por ele nas águas, ele próprio diz, não, eu é que devia ser batizado por ti. Quando ele estava a pregar, ele dizia, olha, eu batizo com água, mas virá um após mim, que vai batizar com o Espírito Santo. E com fogo. Então, João Batista tinha convicções claras de quem era Jesus. Quem era Jesus para João Batista? O Filho de Deus. Mais do que o filho de José, mais do que o filho de Maria e mais do que o meu primo. Não, ele é meu primo, mas não. O que ele é mesmo é o Filho de Deus, que veio à terra para nos salvar. Esta era a convicção de João Batista. Mas ele nem sempre teve estes períodos áureos na vida. Houve um tempo que ele estava preso. E os seus discípulos, ao visitarem João Batista na prisão, Lucas 7:17, diz assim, e correu dele esta fama por toda a Judeia. E estava a falar da fama que correu acerca de Jesus. Não é que Jesus procurasse fama, mas eles viram pessoas ser curadas, libertas, transformadas e foi-se espalhando o que estava a acontecer. E por toda a terra circunvizinha, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Ou seja, os discípulos foram ter com João Batista e contaram aquilo que tinham visto. Olha, João, não é que aquilo que tu disseste é mesmo verdade. Não é que o homem é mesmo o Filho de Deus. Olha, os cegos veem, os paralíticos andam, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. Olha, há milagres. Aquilo que tu falaste, aquilo que tu nos ensinaste, essa conversa, é mesmo verdade, é isso que está a acontecer. Vamos ler o versículo 19. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus dizendo, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Depois da convicção deste homem e depois da confirmação dos discípulos de João, daquilo que viram e ouviram, o João Batista, a convicção dele passou a ser uma interrogação. Olha, vai lá perguntar a Jesus se é mesmo ele o Filho de Deus ou não é ele e afinal ainda tem que vir outro. Vocês imaginem os discípulos de João dizer assim, mas não percebo a pergunta. Vocês percebem a pergunta? Eu percebo, mas não entendo. Então não foi ele que nos disse que ele é o Filho de Deus? Foi. Até agora está a perguntar se é. Então, mas não foi ele que disse, eis aqui o Cordeiro. Não foi ele que disse, raça de víboras, arrependei-vos. E agora está a perguntar? Eles não disseram nada, mas se calhar podiam pensar. Irmãos, o que é que está a acontecer aqui? É que agora João Batista não está no palco, entre aspas, a pregar. Ele não está com as multidões à frente, arrependendo. Não. Ele agora está preso. E preso por causa de um homem com mania, que era o rei, a babar por uma mulher prostituta. Os homens às vezes com o rabo saem e ficam... E essa mulher, amante da sua mãe, que não gostava do João Batista,
A mãe dessa mulher disse: olha, convence aí o rei, mas é para decapitar ali acabou-se a pregação. Então, a situação de João hoje, ou naquele dia, é dentro de uma prisão e cheio de angústia. Angústia no sentido de ele está a perceber que a sua cabeça está a prémio. E quando toca uma mulher a tentar enfeitiçar um homem, não é que o homem fica mesmo perdido todo? Ou seja, há poucas probabilidades de eu me safar daqui. Se calhar ele não é bem o Filho de Deus. Se calhar temos outro. Se calhar aquilo que eu pensava, se calhar não é bem assim. E o homem foi visitado pela dúvida. E se calhar pelo medo. E se calhar pela insegurança. Pela preocupação acerca do futuro. O que é que me vai acontecer? Porque é isto que a dúvida quer e faz. Eu não sei quantos de nós às vezes nos identificamos com João Batista. Vemos a graça de Deus e a bondade de Deus, resposta a orações e tempos bons e louvamos a Deus. E quando vimos à casa de Deus nesse domingo, certamente graça, amor, bondade, e a gente louva a Deus com tudo o que temos. Mas às vezes há aqueles domingos que a semana não foi má, foi péssima. E não foi só a semana, está a ser já há um mês. E não foi só um mês, já está a ser há alguns meses. E eu não estou a ver essa graça, essa bondade, essa misericórdia. Estou a ver na prática uma série de outras coisas. E quando sou encorajado a louvar a Deus dessa mesma forma, será que eu louvo com a mesma forma, com a mesma atitude? Ou cada palavra é um ponto de interrogação? Porque somos visitados pela dúvida, que entra na nossa casa, entra na nossa vida, dorme connosco, anda connosco. E porquê? Porque nós somos seres emocionais. E o problema não é ser um ser emocional, não é termos emoções. O problema está em obedecer às emoções negativas, mudando a nossa maneira de pensar apenas por causa daquilo que nós estamos a sentir. O problema não é termos sentimentos, o problema é mudarmos as nossas convicções por causa dos nossos sentimentos. Porque os nossos sentimentos mudam consoante as circunstâncias. É verdade ou não é? Então, ao sentir-se angustiado, ao sentir-se com medo, ao sentir-se preocupado, ao sentir-se inseguro, é ele. Se calhar não, se calhar vem outro. Tanto que Jesus respondeu da mesma forma, não é? Ele diz, olha, os cegos veem, os surdos ouvem, já vamos ler. Vão lá dizer isso ao João, o que é que vocês veem? A minha pergunta é, que perguntas é que tu estás a fazer neste dia de hoje? Essas perguntas que estão a surgir na tua cabeça, surgem da dúvida ou da fé? Porque há muitas perguntas que surgem da dúvida, por causa das circunstâncias que nós estamos a viver. Então, quando deixamos que a dúvida nos visite, quando deixamos não, porque ela nem pergunta, ela entra e nem pede autorização. Mas quando ela nos visita e nós decidimos abraçá-la, consciente ou inconscientemente, abraçamos a dúvida tem o potencial para afetar 3 áreas da nossa vida. A primeira área que a dúvida nos afeta é o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Ela coloca nas nossas convicções um ponto de interrogação. O que até ali era convicção, coloca um ponto de interrogação. Não fez isso com Adão? Olha, naquela árvore não como, porque Deus é bom e quer o melhor para mim e disse para não tocar ali. Será que Deus é bom? Porque se Deus fosse tão bom,
deixava tocar ali. Nós dizemos aos nossos filhos, não faças isso. É porque os amamos. Se me amasse, deixavas. Ele não sabe o que é que está a dizer. Digo ao irmão lado, e tu às vezes também não. Nós às vezes também não, em relação a Deus. Mas afeta a nossa maneira de pensar. Tanto que Jesus disse aos discípulos, versículo 20, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram, João Batista enviou-nos a perguntar, és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos enfermos, maus, espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondeu então Jesus e disse, ide anunciai, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos veem, os surdos ouvem. Os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres anuncia-se o Evangelho. E diz, olha o versículo 23, bem-aventurado é aquele que em mim se não escandalizar. Vamos lá falar. O que é que vocês veem? Se nós olharmos para Jesus, quando Satanás tentava colocar um ponto de interrogação nas convicções de Jesus, como é que Jesus respondia? Está escrito. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas... Não estás a sentir fome, Deus não é bom, Deus não quer suprir as nossas necessidades. Sim, mas está escrito. Eu posso estar a sentir isto, eu posso estar a sentir... Mas está escrito. Era a forma que Jesus sempre respondia. Porque uma pessoa que crê, pensa de uma forma. Uma pessoa que duvida, pensa de outra forma. E isso vai afetar o nosso agir. Lembra-se de Josué e Caleb e os 3 milhões de pessoas? Ou aqueles 10, aqueles outros 9 que foram visitar a terra? Josué e Caleb pensavam de uma forma. E essa maneira de pensar levou-os a agir em fé e dessa forma. Aqueles outros companheiros foram com eles, pensaram de outra forma. E essa maneira de pensar, de dúvida, levou-os a agir de outra maneira. Então eu diria assim, diz-me o que é que estás a pensar e eu vou-te dizer em que é que estás a acreditar. A segunda área que a dúvida, quando nós a abraçamos, afeta a nossa vida, é as nossas emoções. As nossas emoções, os nossos sentimentos são afetados. Vocês lembram-se, por exemplo, daquela passagem que Jesus estava no barco com os discípulos? Jesus, depois de uma pregação, estava se calhar cansado e ele foi dormir. E diz que levantou uma grande temporal e Jesus continuou a dormir. E quando os discípulos vão acordar Jesus, mestre, acorda, nós estamos a perecer. Quer dizer, estamos a morrer. Isso afeta as nossas emoções. E exageramos sempre. Não, eles não estavam a morrer. Estavam em maus lençóis, mas não estavam a morrer. Onde eu quero chegar é, quantas vezes nós somos confrontados com uma situação e logo pensamos no pior. Vocês não, sou eu. Temos de fazer um exame, temos de fazer isto, temos de fazer aquilo, e a nossa cabeça anda por todo lado. É ou não é? Que afeta as nossas emoções. Quando abraçamos a dúvida, ela é um turbilhão. Faz lembrar quando o Pedro andou sobre as águas, Jesus estava, os discípulos tinham ido no barco, levantou-se um grande temporal, Jesus tinha ficado para trás a orar, a despedir-se das pessoas, de repente lembra-se de ter com eles, vai sobre as águas, e eles começaram a gritar, porque pensavam que era um fantasma, e Jesus disse, não sou eu, não temam, e Pedro disse, és tu, manda-me ter contigo, e Jesus disse, vem. E diz que Pedro pôs o pé fora do barco e andou sobre as águas. A meio caminho diz que, sentindo o vento forte, teve medo. E começou... Mas vamos ser honestos, irmãos. Alguém pode andar ou consegue andar por cima das águas sem vento? Com um solinho maravilhoso? Não. Quer dizer que o vento ou não vento não influencia o andar sobre as águas. Mas enquanto ele manteve os olhos em Jesus, ele andou.
Mas quando ele começou a olhar para os seus sentimentos, ele começou a afundar-se. Até isso é sobrenatural. Ninguém começa a afundar-se, mete o pé dentro de água e peça um prego. E Jesus estendeu-lhe a mão. Então, quando nós abraçamos a dúvida, afeta as nossas emoções, afeta os nossos pensamentos, e afeta a terceira área, afeta o nosso espírito. É lá que o Espírito de Deus habita. É lá que a fé nasce. Pensando neste exemplo que acabei de dar, quando Jesus olha para ele, estendeu-lhe a mão e segurou: ó homem de pouca fé, porque duvidaste? Quer dizer, olha, não fui eu que te disse, vem, então eu não te vou abandonar. Nós somos capazes de pedir alguma coisa aos nossos filhos que saibamos que eles não são capazes de fazer? Quem é que é capaz de fazer isso? Nós só pedimos e os encorajamos porque sabemos que eles são capazes de fazer. Mesmo quando eles têm receios ou medos de algumas coisas e nós estamos ali, olha, tu és capaz, tu vais conseguir, vai lá e tal. E estamos aqui para eles vencerem esse medo, para eles vencerem essa insegurança. E eles, como é que Deus nos vai mandar fazer alguma coisa que nós não somos capazes? Ou seja, por outras palavras, o que Jesus estava a dizer: Pedro, se eu te disse, vem, eu vou estar contigo. Se Jesus nos diz que está connosco, Ele nos dá a mão. O mar pode estar alto, o vento pode soprar, as tempestades, mas Ele nos dá a mão e Ele diz: eu estou contigo. Mas quando nós decidimos abraçar a dúvida, vai afetar a nossa cabeça, a nossa mente, vai afetar as nossas emoções e vai afetar o nosso espírito. E eu quero terminar como lidar com a dúvida. Quantos de vocês creem que o nosso futuro é afetado pelo nosso presente? Eu não sei se creem, mas eu creio que eu nunca vou viver acima das minhas palavras e das minhas conversas. Nunca. Há gente que, eu não estou a falar do normal, então como é que estás? Está tudo bem. Isso é parvoíce. Desculpe a expressão. Não, estou a falar que nós nunca vamos viver acima das nossas conversas e das nossas palavras. Que aquilo que eu falo hoje, que eu declaro hoje, aquilo que eu creio hoje, aquilo que as minhas conversas hoje vão afetar a minha vida nos próximos 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu creio nisso. Aquilo que tu fazes hoje vai afetar o teu futuro. Então não brinques hoje. Nem com as palavras, nem com nada. Mas eu quero fazer outra proposta hoje. E a proposta é deixarmos que o nosso futuro afete o nosso presente. Quando olhamos para o nosso futuro, trazê-lo até ao presente e ele influenciar a minha maneira de pensar, as minhas emoções e o meu espírito. Por exemplo, um casal que quer ter um filho e andam a trabalhar para isso. E oram e pedem a Deus e fazem mais algumas coisas. E vão ao médico. Porque ela está a fazer o teste. E o médico diz: está grávida. E se eles eram esse o desejo deles, eles vão ficar alegres ou tristes? Uau! Dão um abraço e felicidades. Mas o que é que aconteceu? Nada. A barriga não aumentou. O que é que ela sente? Nada. Mas alguém falou do futuro e ter um filho é um milagre. Concordam comigo ou não? Desde a sua concepção, todo o processo e o nascimento é um milagre. Há 1001 probabilidades das coisas não correrem bem. É ou não é? Mas naquele dia, eles deixaram que essa notícia afetasse o seu presente. Afetou a sua maneira de pensar, afetou as suas emoções, afetou a sua vida. Ficaram alegres, contentes. Deus tem notícias para nós acerca do nosso futuro. Quando lemos, por exemplo, Jeremias, o primeiro versículo 2: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é no Senhor. Abençoado é o homem que confia em Deus. Ele será como uma árvore plantada junto a águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, suas folhas são sempre verdes. No ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto.
Jeremias 29:11. Porque eu sou o Senhor, conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Ele está a falar do futuro. Olha, os meus planos para a tua vida é de fazer prosperar. Obrigado pelo teu entusiasmo. Diga lá ao irmão ao lado, os planos de Deus para a tua vida é fazer prosperar. Mas agora, eu não estou a dizer que o que estás a viver agora é o melhor, mas deixa-me dizer, os planos que Deus tem para ti é de fazer prosperar e não causar dano. Planos para dar a você esperança e um futuro. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Outros dizem confia. Deus está a irmãos, olha, se há coisas maravilhosas é saber que Deus está a trabalhar para ti. Para nós. Isaías 43:1. Mas agora diz: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, tu és meu. Deus está a dizer assim, tu és meu, és minha propriedade. Eu não sei vocês, mas eu cuido muito bem daquilo que é meu. Deus cuida muito melhor daquilo que é seu. E nós somos dele. E ele diz assim, olha, não temas, eu te chamei. Versículo 2, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Eu lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entraram na fornalha, mas a fornalha não teve poder de os queimar. Este é o futuro de Deus, digo ao irmão ao lado, para ti. Eu não sei quantos de nós conseguimos olhar para o nosso futuro e dizer assim, olha, este é aquilo que Deus nos está a dizer para nós. E deixar isso afetar, tal e qual como aquele casal foi afetado por aquela notícia daquele homem. Daqui a 9 meses vão ter um filho, no mínimo. Pode ser 2. Se nós conseguirmos confiar que esse será o nosso futuro, então deixarei de estar sentindo o que estou sentindo no presente. Por que é que eu estou a dizer isto, irmãos? O que é a preocupação? Paulo, podes vir, se faz favor. A preocupação normalmente vem de uma conclusão falsa acerca do futuro por causa do que está a acontecer no presente. É ou não é? Preocupação vem de uma conclusão falsa acerca do futuro por causa do que está a acontecer no presente. Quando está a acontecer alguma coisa no presente, que eu começo a tirar uma conclusão precipitada acerca do futuro. Isso é preocupação. Se eu conseguir, pela fé, ver o futuro de Deus para a minha vida, nas promessas de Deus, e conseguir trazer esse futuro para o presente, esse futuro vai afetar a minha maneira de pensar, a minha maneira, as minhas emoções e o meu espírito. Vocês lembram-se de Ana, e eu vou terminar lendo Salmo 23, mas lembram-se de Ana, que chorou amargamente ano após ano porque não podia ter filhos. E ela chorava porque lá a outra mulher do marido também gozava com ela e ela estava ali angustiada de tal maneira que até o profeta pensava que ela estava bêbada. Até ofendeu. Ela clamava a Deus, pedia a Deus ajuda, etc. Mas houve um ano que o profeta Eli pôs a mão sobre ela e disse, mulher, o que tens e tal? E o profeta Eli disse, olha, daqui a um ano tu vais ter o teu filho. E diz que ela se levantou e o seu semblante não era mais o mesmo. Até ali, quando o profeta olhou para ela, diz que ela pensava que ela estava embriagada. De tanto chorar, de tanta angústia, de tanto... Não sei o que é que ela estava a fazer. Mas essa era a visão do profeta. Mas depois do que o profeta disse, falou algo acerca do futuro. Diz que o seu semblante já não era mais. Ela levantou-se, comeu, deu graças a Deus, vida continua. E aquele futuro afetou o seu presente. Salmo 23. E vamos terminar com este salmo que
Estava a ler e achei algo interessante. Tantas vezes que nós já lemos isto. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos e guia-me mansamente, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Versículo 4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Já pensou algo interessante, que todos estes versos que eu li, com exceção do versículo 5, que não li, estão no futuro. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Futuro. Quer dizer que não era isto que o salmista estava a viver. O presente não era isto. Isto era o que ele declarava em relação ao seu futuro. Porque o versículo 5, por exemplo, fala do presente. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O seu presente era como às vezes o nosso presente, de angústia, de incerteza, de preocupação, de ansiedade, de dúvida, de frustração, uma série de coisas. Este era o presente dele. Como é que nós vamos deixar que o futuro possa influenciar o meu presente? Quando eu estou-me a sentir preocupado com o comer, o beber, sei o quê, e declarar como Jesus disse, está escrito, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu estou-me a sentir, sei lá, eu não consigo dormir. Ele me faz descansar em verdes pastos. Refrigera a minha alma. Mas eu estou-me a sentir só. Ele está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, sempre que o salmista se sentia desta forma no presente, ele declarava o seu futuro. Trazia o seu futuro para o seu presente. E a certa altura, ele está de braços levantados. Eu disse, Senhor, unge a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. E o meu cálice transborda. Eu posso estar-me a sentir mal, com dificuldades aqui ou lá, mas ao olhar para o futuro, trazê-lo para o presente, declarando, às tantas esse futuro começa a influenciar o meu presente. Começa a influenciar a minha maneira de pensar. E eu levanto os meus braços e eu não estou só. Tu estás comigo. Certamente que a bondade, a misericórdia e o teu amor me seguirão. Graça, bondade e misericórdia. E eu começo a louvar a Deus. Eu começo a engrandecer a Deus. Eu começo a me alegrar em Deus. As circunstâncias estão iguais. O dia a dia está igual. Mas isso está a mudar a minha maneira de pensar. Mas isso está a mudar a minha maneira, as minhas emoções. Isso está a mudar o meu espírito. E a fé começa a brotar. Então eu compreendo o que o salmista disse no Salmo 4, 7 e 8, que ele diz assim, puseste alegria no meu coração mais do que no tempo em que multiplicaste o seu trigo e o seu vinho. Ele está a dizer assim, Senhor, eu estou alegre e esta alegria que tu puseste no meu coração é maior do que a alegria que as pessoas têm quando colhem o trigo e quando colhem o vinho. Eles ficam alegres, é uma boa colheita. Mas a alegria que eu tenho hoje é maior do que quando essas pessoas recebem uma boa colheita. Ou seja, quando eu consigo trazer o meu futuro de Deus para o meu presente e que Ele começa a influenciar a minha mente, Ele começa a influenciar a minha maneira de pensar, Ele começa a influenciar os meus sentimentos. Eu não vou deixar andar mais, pronto, eu não sou, pois eu ando a arrastar pela vida. Não, eu deixo que Ele influencie os meus sentimentos, eu deixo que Ele influencie o meu espírito. Eu começo a louvar a Deus, a glorificar a Deus. Oh Deus, obrigado, Senhor. A tua bondade me seguirá todos os dias da minha vida. Eu posso não estar a ver isso hoje, mas eu estou a glorificar, porque eu estou a trazer esse futuro para o meu presente. Mas o presente eu quero que seja afetado, eu quero que seja como Ana. Eu não quero mais ficar ali prostrado a chorar, eu não quero mais ficar ali a arrastar-me pela vida. Como é que está? Olha, vou como Deus quiser. Não, eu estou a glorificar a Deus, porque eu creio que aquele futuro não só vai acontecer, mas já está a afetar o meu presente, a minha maneira de falar, a minha maneira de querer, a minha atitude perante a vida. Então o salmista diz no versículo 8, em paz também eu me deitarei. Mas não só me deitarei. Há muita gente que se deita em paz, mas não dorme. Mas com esta atitude, não só em paz eu me deitarei e dormirei.
Porque o meu Deus está a trabalhar. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Oh, podemos ficar de pé nesta manhã? Oh, só tu, Senhor. Só tu me fazes habitar em segurança. Será que tu podes levantar o teu braço nesta manhã e olharmos para o futuro e começarmos a trazê-lo para o presente e a deixar que esse futuro comece a influenciar a minha maneira de pensar no presente, comece a influenciar as minhas emoções no presente, comece a influenciar a minha vida no presente, comece a influenciar a minha atitude no presente. Oh, eu começo a dizer: unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo. Eu não vou mais abraçar a dúvida, eu abraço esse futuro em Deus, eu abraço esse futuro em Deus. Eu não vou abraçar a dúvida, eu não vou me deitar com a dúvida, eu não vou me deitar com o medo, eu não vou me deitar com nada, nenhuma dessas coisas. Oh, eu louvo o teu nome.